Caros amigos, muito bom dia. Que Jesus possa abençoar essa manhã maravilhosa de véspera de Natal. Sejam bem-vindos vocês, amigos queridos, aqui da Rede Amigo Espírita. A Estela está chegando aqui agora. E aí, todo mundo bem? Como é que estão os preparativos aí do Natal? Todo mundo já calibrado aí já ou não? Tem gente que vai trabalhar hoje, normal. Tem gente que vai fazer correria. Tem gente que está atrás de comprar presente. Independente do que seja que você esteja se propondo a fazer hoje, que você e nós possamos fazer isso com o maior carinho, com a maior delicadeza, com a maior vontade de servir as pessoas, de trazer um pouquinho do Cristo nas nossas ações. Então, diante desse clima tão gostoso que representa o Natal, e hoje eu e Estela vamos gravar um videozinho rápido, depois aqui dessa transmissão, nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal e sobre algumas pessoas que até se sentem um pouco tristes ou um pouco melancólicas nessa época. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Fica aí já um convite para você assistir o vídeo que nós vamos gravar depois desse daqui. Eu acredito que a gente coloque ele no ar aí até umas 2, 3 da tarde, a gente já consiga divulgar ele. Então você que está aqui hoje no nosso culto do Evangelho no Lar de número 171, nesse dia 24 de dezembro de 2019, véspera de Natal, para esse Evangelho no Lar feito já aí desde o mês de setembro de 2016. Você que está na Rede Amigo Espírita, aqui na fanpage, no YouTube, no meu perfil, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E o nosso grande abraço de gratidão pela sua presença para nós, de valor inestimável. E o bom dia da Estela para todos nós. Muito bom dia! Parece que eu tô sentindo cheiro de panetone aí. Gente, Natal tem cheiro especial, não tem? O nosso evangelho aqui também. Cheiro de uva passa. Uva passa. Uva passa. Aí, olha, eu escutei daqui, ó, algumas pessoas falando assim, ai, credo. E eu adoro uva passa. Mas precisa colocar no arroz, né? Ah, eu como, mas... Coloquei até na pasta de dente para escovar os dentes hoje. Escovei o dente com uva passa. Eu entendo quem coloca... Quem não gosta de uva passa no meio das coisas, assim. Ah, sei lá, né, gente? Bom, enfim, com esse clima de Natal, desejamos a vocês que tenha todo mundo um dia 24 maravilhoso. Que a gente consiga sentir a espiritualidade perto de nós. Porque essa época os portais estão todos abertos para eles entrarem em nossas casas. Para a gente ficar mais sensível, mais caridoso, mais amável, que a gente consiga limpar essas mágoas do nosso coração. Enfim, bem-vindos ao nosso estudo. Quem aí é a primeira vez, comente, por favor. Acho que o Sander fez uma pergunta, não fez? Fiz no Face, fez uma pergunta no Facebook. Se você quiser responder aí, que religião você é? Porque aqui nós, quem já está aqui desde o início, já cansou de ouvir eu e o Sander falar que aqui não é um estudo somente da doutrina espírita. É claro que nós usamos um material vasto que a gente tem da literatura espírita, inclusive o nosso querido Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Mas você que é a primeira vez que está aqui, ou talvez de outra religião, sinta-se à vontade, porque as mensagens aqui são do aniversariante dessa noite, da ceia, né? Sabe esse peru que vai açaí? Então, nós falamos de Cristo, de Jesus, em nossa vida. Bem-vindos, meus queridos, à nossa casa, ao nosso lar. E se você também quiser que depois colocar aí o seu nome, junto com o seu nome, aliás, não precisa nem colocar o nome que já está aparecendo aqui no Face, né, no seu comentário. Quiser colocar aí qual cidade você está, de qual lugar do mundo aí, nós vamos ficar contentes depois de divulgar aqui no final todas as cidades que a gente conseguir elencar aqui, tá bom? Que alegria estar mais aqui mais uma semana, mais uma vez, mais uma terça-feira. É uma honra poder fazer parte dessa grande rede. Aliás, a maior rede, não de maneira, a gente não fala isso com orgulho de sensação de prepotência, não, mas hoje a Rede Amigo Espírita é a maior rede de divulgação da doutrina espírita do mundo, sem sombra de dúvidas. Somando as redes sociais aí, muito mais de 500 mil já de pessoas. Nós temos a certeza que está aumentando, somando aí o YouTube, o Instagram, o Facebook. Aí já dá uma faixa de quase 600 mil pessoas.
que a gente tem convicção que esse número vai crescer dia a dia. Então, faço um convite aqui antecipadamente, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, aqui da Rede Amigo Espírita, pelo canal da Rede Amigo Espírita no YouTube, se inscreva agora aqui. Logo aqui abaixo desse vídeo tem uma opção de inscrever-se e também tem um sininho. Fica aqui bem desse lado, aqui do lado da estela, aqui do lado direito, aqui embaixo aqui, tem um sininho que se você clicar nele, você vai ativar uma notificação que sempre que a Rede Amigo Espírita lançar um vídeo, ou como esse aqui ao vivo, você vai receber um e-mail pelo Google, pelo YouTube, né? O Google, que é dono do YouTube, notificando, olha, a Rede Amigo Espírita está no ar agora, tem um vídeo lá ao vivo. Então, se você ativar o sininho, você é notificado de cada transmissão ao vivo. E diga de passagem, todo dia aqui, sei lá, deve ter umas 6, 7, 8 transmissões ao vivo, das palestras à noite, do Evangelho que é realizado todo dia às 8 da manhã, só o nosso aqui que excepcionalmente acontece às 7h30, mas na quarta, quinta e sexta sempre 8 horas da manhã. Então você vai ser notificado de todos os vídeos. E também, se você está aqui no YouTube, no Facebook, na fanpage da Rede Amigo Espírita, clique em curtir, inscreva-se para poder também participar e receber as mensagens, não só os vídeos, mas também as mensagens que a Rede Amigo Espírita divulga, os textos, as imagens, enfim. Para você ficar sabendo tudo que está acontecendo aqui na nossa doutrina, especialmente aqui no Brasil. Certo? Vamos então à nossa oração de início aqui, para hoje darmos sequência no nosso estudo de número 171, que nós vamos estudar hoje a coragem da fé. E aí, você tem coragem ou não de expressar a sua fé? Vamos falar sobre isso já já, logo depois da prece que a Estela vai fazer para nós aqui. Simbora? Seu copinho com água. Se vocês quiserem colocar o copinho com água aí até o final do estudo. Agora, se você quiser também sentar, fique o mais relaxado possível, por favor. E se for possível também mentalizar as palavras que eu estou dizendo. Isso daí é um mecanismo de ação de uma corrente ficar mais forte. Encontramos essa informação no livro Mensageiros. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, nessa data tão especial, em que seu nome é tão lembrado no mundo inteiro, pedimos a permissão de estudar as mensagens que foi deixado para nós, para o nosso coração, que às vezes teimoso, não quer enxergar o quanto nos faz bem. Espiritualidade amiga enviada por nosso Mestre, que hoje, com felicitações em várias residências, estão também nas nossas, espíritos instrutores, que conseguem, nesse dia, nessa corrente, entrar na nossa residência e principalmente na nossa mente, que possam ser abençoados e bem-vindos por nós. Agradecemos essa presença. E quem sabe hoje, até mesmo antes da data do aniversariante, possa nascer um desejo muito ardente de fazer diferente, descobrindo em algumas palavras, com alguma mensagem que vai encaixar em nosso coração, uma atitude melhorada, uma atitude diferente, que possamos caminhar mais leve. Abençoado seja todas as pessoas nesse momento que passam pelos nossos corações, pela nossa mente, que já nos foram caras um dia e ainda são, que estão desencarnadas, que estão longe, fisicamente longe, mas que estão em nossas lembranças. Todos sejam abençoados e essa linda e rica corrente de amor e fé, de amigos e irmãos que querem estudar o Evangelho de Cristo. Muita paz ao coração de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Que assim seja. Gente, hoje nós vamos ler do capítulo 180 do livro
Fonte Viva. Olha que lindo esse livro, Fonte Viva. Nós terminamos o estudo dele, no domingo que a gente faz com os nossos amigos queridos, que estudamos o Evangelho. O Evangelho nós já terminamos, mas agora terminamos esse livro, que a gente lê um capítulo por domingo. Que bacana, né? E a mensagem é o Natal. Olha lá, Natal. A última mensagem do livro Fonte Viva, que eu vou ler a metade, porque a gente é acostumado a ler um trecho, né? Quem é acostumado com o estudo sabe disso. E não só porque é Natal, e não só porque eu fui inspirada para pegar essa mensagem, mas porque vai fazer sentido com o nosso estudo do Evangelho. E a intenção é essa. Vamos lá? De nosso amado Espírito Emmanuel, que indicou tantas maravilhas pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, na mensagem Natal 180 do livro Fonte Viva. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava ao embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo para o rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. Coisa linda. Já que nós estamos falando de Jesus, olha que bonita a minha camiseta aqui, ó, que eu já mostrei ela aqui em outras vezes. Jesus, luz do mundo. Você fala, nossa, que beleza, onde que vende essa camiseta espírita aí? Fala, não, a gente vende numa loja de artigos evangélicos aqui em Rio Preto. Então, nós estamos aqui todos integrados aqui, sem nenhum tipo de preconceito religioso. Se quiser comprar uma camiseta igual essa, vai ter que comprar na loja evangélica. Então esse é um exercício para nós aí, nos livrarmos da infeliz ideia de que somente as nossas crenças é que são as que estão acima de todos, de tudo, né? Então não tem nada disso não. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, mensagem bonita, de uma camisa bonita, comprada numa igreja, numa loja de artigos protestantes, né, da igreja evangélica. Muito bom. Bom, dando sequência ao nosso estudo de hoje, número 171, dentro do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse aqui, essa versão nossa aqui já antiguinha, da editora Leike, traduzido pelo inesquecível José Herculano Pires, grande conhecedor de doutrina espírita, grande estudioso da doutrina, traz para nós aqui nos itens 13, 14, 15 e 16 do capítulo 24, a coragem da fé. Vamos lá? Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões,
mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E vamos ao comentário da Estela. O Evangelho trazendo aí algumas chavinhas para serem viradas em nosso cérebro, assim como virou na minha. Quando falamos de fé, falamos de algo que transcende nossos olhos, né? Em acreditar, em confiar. Eu acredito em Jesus. Nós acreditamos, é algo inato nosso ter, mesmo as tribos, eles acreditam, as tribos que a gente pode considerar selvagens, que eles não têm lá uma alfabetização, a gente sabe que eles olham para cima e conversam com algo que é maior. Então é uma fé que a gente tem em algo que não entendemos. Enfim, só que aqui, nesse estudo, estamos falando de algo mais específico. Estamos em um estudo da doutrina espírita do Evangelho e um estudo cristão. Então, pode pegar aí a mensagem que te couber melhor no coração. Vamos falar, para começar, eu sou evangelizador lá no ELUS de adolescentes. E um dia em debate, em quem respondia dentro da sala de aula se era espírita, todos eles, estávamos em 16 nesse dia, todos eles disseram assim: eu falo logo que eu sou católica, porque dá menos trabalho. Tem problema falar que é católico? De maneira alguma. Porém, por que te falta coragem de enfrentar uma opinião adversa? Você é espírita? Eu sou. E por que você fala que é católico? E aí o pessoal fica me perguntando se você acredita realmente na colheita de suas palavras, de sua fé, você falaria que é espírita de boa. Mas não precisa, se você também não tem isso dentro do peito. E o que a gente pode dizer também dessa coragem de fé é a divulgação que você faz com os seus atos, a divulgação que você faz em redes sociais, em suas conversações, algo que faz bem para você, que você acredita. Por exemplo, esse evangelho. Você tem uma família que não se importa se você é espírita ou não é espírita, e você assiste esse evangelho faz bem. Por que não divulgar? Você lê um livro espírita ou de qualquer outra religião, e aquilo te faz bem. Por que não dar de presente para outra pessoa também? Vocês imaginam que nós, hoje, só podemos ter em mãos esses livros, só podemos falar abertamente de Cristo, porque teve gente muito corajosa na época em que Cristo nos deixou? Ele nasceu, ele deu muitos exemplos, aconteceu muitos fenômenos, né? Para que todos na época acreditassem que realmente ele era um enviado celeste. Mas se tivessem ali só covardes, não teria livros na minha mão hoje, eu nem ouviria mais falar de Jesus Cristo.
Ao redor de Jesus naquela época foi colocado muitos irmãos nossos, grandes também. E grandes que eu digo é em coragem, a coragem da fé. Poxa, eu acredito nesse Jesus. Quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, por exemplo, Estevão não teve o privilégio de participar das bem-aventuranças, de estar ali junto com Jesus. Estevão foi conhecer a mensagem de Jesus, mesmo já tendo isso no coração, 1 ano depois que Jesus desencarnou. Daí, ele foi um dos precursores da mensagem. E nós? Nem precisamos de soldados romanos virem aqui na nossa casa, levar nossa família para ser queimada na fogueira. E mesmo assim eu nego. Eu tenho vergonha. Eu percebo que nada contra nossos grupos de zoeira que a gente tem também. Vocês também têm grupo de zoeira? De brincadeira no WhatsApp, por exemplo? São os grupos que mais conversam. E quando você coloca uma mensagem de Jesus, uma mensagem mais bonita, os grupos meio que se calam. Porque ainda não somos acostumados a falar disso, a gostar tanto dessa mensagem, a ter viva essa mensagem na mente, na boca. Não causa muito impacto falar de algo edificante. É mais gostoso continuar rindo, brincando, mas isso não eleva, isso não melhora. Melhora o astral? É uma melhoria da carne, uma melhoria do espírito. Nós só vamos conseguir conversando de algo que nos eleve. Não que a alegria não eleva, eleva. Uma piadinha ali, uma brincadeira aqui, mas assim é muito pouco, não sustenta. E quando falamos de Jesus, isso preenche de tal maneira a nossa alma que faz um sentido maior. Então, quando o Evangelho nos traz até a mensagem do plantio, que plantio é esse? É uma plantação no qual eu tenho certeza que se eu levar os meus filhos para uma evangelização no nosso grupo espírita, que é o que nós fazemos, não sei se vocês conhecem, evangelização infantil, em uma casa séria, os evangelizadores eles estudam para poder passar uma mensagem para nossos filhos. Então, tem uma mensagem bacana ali. Mas por que eu vou levar? Depois, quando ele crescer, ele escolhe onde ele quer ir, porque eu sei, eu tenho a coragem da fé, eu sei da plantação. Eu não estou enxergando, mas eu estou fazendo porque eu tenho a certeza da colheita lá no plano espiritual. Às vezes temos uma colheita aqui agora, rápida. Eu começo a frequentar um grupo, eu começo a falar mais de Jesus, eu começo a aplicar evangelho dentro da minha casa, porque existe, para vocês terem uma ideia. Só para terminar o raciocínio, então. Eu começo a fazer essas coisas e a melhora já é imediata. E nem é essa a promessa de Cristo. Melhora imediata. Não, a fé é para você ter algo que você ainda não tem nem noção que vai ter ganho. Lá, no plano espiritual, na nossa vida maior, que aqui é só uma viagem, só uma escola. Mas para vocês terem uma ideia de como a coragem da fé é complicada, quem aí não tem vergonha de fazer uma oração na frente do cônjuge? Quem aí não tem uma vergonha de fazer uma oração na família? Hoje, na hora que vocês forem ceiar, algum indivíduo celeste que está no seu lar vai falar assim: ai gente, vamos fazer uma prece, fazer uma oração, vamos rezar. E você salivando para comer a uva passa que colocaram lá, hein? E aí vocês ficam assim, um olhando para a cara do outro e falam: eu não quero fazer oração não. Sabe por quê? Nós não temos coragem de expor a nossa fé. Porque vai que eu erro, porque vai que as pessoas vão ver o tanto que, sabe, vou falar, mas podem discordar de mim, mas se você buscar dentro do seu coração, vai entender que é isso. Quando nós falamos com o nosso Pai, no íntimo do nosso quarto, naquela cadeira onde você é acostumado a orar, você se põe como uma criança. E quando pedem para você fazer uma prece e expor isso em família, você se sente tolo. Você não tem a coragem de expor o quanto que é rico conversar com teu Pai, com o nosso Pai. Então, desde aí, a gente já entende por que às vezes tem uma dificuldade muito grande de estudar o Evangelho em casa. Ou se você é de outra religião, de estudar a Bíblia com a sua família. Porque na hora que nós estamos estudando,
você tem que revelar coisas da sua alma. E aí você olha pro seu companheiro e fala assim, mas eu tenho vergonha de contar isso, de falar isso pro Oceander. Nós temos vergonha de falar de Jesus. Só que nós só vamos descobrir isso se a gente tiver coragem de vasculhar dentro do nosso peito isso também. Tem vergonha, meu filho? Tem vergonha. Então falta o quê? Falta coragem. É lógico que a vergonha, ela vem de antagonista do orgulho, né? Não, ela é ajudante do orgulho. Ela vem de antagonismo com a humildade. Então, ela poderia ser colocada ali contra a coragem da fé também. Será que você tem vergonha? E não é para sair brigando com os parentes. Agora eu vou trazer a mensagem de Natal. O que Jesus veio trazer naquela época para nós, que ainda vai nascer também, pode ser que vai nascer hoje na ceia do Natal da sua casa, olha lá. Jesus não veio trazer com força para destruir. Ele não trouxe nem o castigo para o rico e avarento, nem punição ao pobre desesperado. Quem que é o pobre desesperado? É o reclamão. Você não vai ficar punindo o reclamão porque você sabe hoje da mensagem de gratidão. Não vai. Não trouxe o castigo para o rico avarento. Essa pessoa que você vê que é avarenta, e você já descobriu que no final de ano você dá um panetone para o pessoal que trabalha com você, ou você entrou, você vê que bacana a festa que a gente fez no Eluz, no nosso centro, quem acompanha nas redes sociais minha, do Oceander, viu mais de 400 pessoas, muito bacana, e você já entendeu, mas aí você tem um irmão, um primo, um vizinho que não dá nada para ninguém, é você que vai lá representar Cristo e falar para ele assim, não é dessa maneira. Nem desprezo aos fracos. E que fraco é esse? O fraco é aquela pessoa que às vezes está em depressão na sua casa. Sabe o que você faz? Você despreza. Será? Será que a Estela despreza também? É assim que acontece conosco. Ele também nem trouxe condenação aos pecadores. Olha o nosso julgamento na língua aí. Tem um juiz aí morando dentro do seu peito? No da Estela tem. Vou falar a verdade para você? Eu tenho que matar ele. Tem aí, Oceano, um juiz morando dentro de você? Se tem, né? E tudo isso representando Jesus. Não, Estela, mas não é verdade que ele fez isso e isso errado? Ele fez. Mas quem sou eu para bater o martelo? Então, aí ainda tem mais, ó, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso. O fariseu na época ele ia contra a mensagem de Jesus. Tem alguém aí que está se orgulhando da crença que é diferente da sua? Como no Evangelho diz, não colocar uma anátema na crença do outro, não é? E aí eu entendo que eu só falo para ele as verdades que eu encontrei no Espiritismo. Deixa o outro na fé dele, na crença dele. A tua coragem, a coragem maior que eu vou representar Jesus hoje na ceia da minha família, é ser o mais brando possível, o mais sereno possível. E quando você ver alguém chorar pelo ente desencarnado, que o Natal perdeu a graça por causa desse ente, você mostrar a coragem da fé, dizendo que você conversa com esse ente desencarnado todas as noites, por exemplo. A pessoa olha para você e fala assim, o senhor tá doido. Ele tá falando que conversa com o vô dele? Será que ele é médium? Não. É porque a fé dele é viva na vida eterna. Isso não somos detentores. O Espiritismo não é a única religião que acredita em vida eterna. Pelo contrário, todas as religiões acreditam na continuação da existência da alma. A única diferença é que o Espiritismo nos traz a reencarnação. E não uma reencarnação como o pessoal acredita na Índia, que é uma reencarnação que a gente fica numa roda, opa, bola da vez, a Estela agora volta como macaco. Não, é uma reencarnação progressiva. É isso que eu acredito. E é disso que eu converso quando as pessoas me perguntam. Se elas não perguntam, eu não fico enfiando reencarnação goela abaixo das pessoas. Uma hora elas vão entender. Porque a mensagem de Cristo nos apresentou um Deus Pai. E no momento que ela apresenta um Deus Pai, eu já apresento justiça, porque você teve pai. Mas quem foi o seu pai? Foi um pai às vezes ignorante, que deu um castigo mais severo, que fez coisas que você não concordou, mas ele colocou do jeito que ele conseguia. Mas nós estamos falando de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
incontestável, um pai justo, um pai de amor. Então essas pessoas que não acreditam, um dia vai se deparar com isso frente a frente, uma criança aleijada e outra criança totalmente sadia. Aí nesse momento pode ser que ela questione a reencarnação, por acreditar em um Deus Pai. Então, meus irmãos, para finalizar a mensagem da coragem da fé, quando eu digo para você ter coragem, não é para sair gritando a favor de Cristo. A paz não faz barulho, não faz barulho. Quando eu falo para a gente defender Jesus com coragem e fé, reencarnação, espiritismo é quando nos for perguntado, porque o pessoal começa a perguntar mesmo. Eu tenho muitos irmãos evangélicos, católicos, ateus que começam a titubear ali, nascer um cadinho de curiosidade e faz todo sentido, porque como somos reencarnações, frutos de reencarnações, isso vai encaixar muito fácil dentro de ti. Você já viu aquela tia que não é espírita, que excomunga o espírito, que fala assim, não é possível, na outra vida eu devo ter jogado pedra na cruz. Opa! Deixa ela desse jeito, ela já está entendendo um pouquinho. O problema é eu querer pegar a palavra coragem, que é tão deturpada, colocar no peito, encher o braço assim, cadê meu braço? Encher o braço de força e sair por aí brigando. Não é isso. A coragem da fé é entender o que a mensagem boa repassa. É falar bem das coisas que te faz bem. É dar continuidade, sem vergonha. Só para mostrar para vocês o quanto que ainda nos falta coragem. Nós estamos com essas camisetas aqui, ó. A minha hoje é Gratidão Combina com Seu Coração. Olha que bonito. Essas são da página do desenho que fala que eu e o Oceander, por onde nós vamos agora, a gente está levando essas camisetas. E aí a gente expôs algumas frases que tinha assim, em uma cidade que a gente foi esses dias, e um adolescente, um jovem, vamos colocar aí uns 16 anos pela aparência, foi escolher as frases. E aí a mãe dele disse assim, olha filho, essa aqui, brilhe vossa luz, a moça falou que é uma frase de Jesus. Foi a primeira que ele disse, não, essa não, é de Jesus, mãe? É de Jesus? Não, eu quero essa outra aqui, porque dá um certa vergonhinha. Eu vou pagar mico na roda. Tá entendendo? Será que nós somos esse também? Será que na hora que for fazer a ceia hoje, você é o único que lembrou de fazer uma prece? Mas, poxa, tem gente ali já comendo. Poxa, tem gente, não vou falar não, dá uma recuada ali. Sabendo que a prece nos eleva a ponto de escutarmos naquele momento os benfeitores. E do lado do Oceander aqui tem um benfeitor. Não, eu tô brincando, né? Um benfeitor doidinho para dar uma mensagem na mente dele, ele conversa com todos da família dele, mas vamos supor que ele tivesse de mal do irmão dele, sem conversar faz um ano. O benfeitor está aqui do lado. E aí, nesse momento da ceia, que está todo mundo confraternizando, o irmão dele está num canto, ele já está aqui tocado de, poxa, será que eu cumprimento meu irmão ou não? Aí vem você, que lembrou de fazer uma prece, vamos fazer uma prece, gente, vamos. O benfeitor dele vai no ouvido dele na hora da prece e fala, Oceano, vai lá, dá um abraço no seu irmão. E isso acontece como um milagre. Mas vai me faltar coragem, eu vou falar assim, não. Cada um faz sua prece hoje à noite em casa. Coragem, meu irmão, para fazer coisa boa. Vai discutindo com as pessoas, não. Olha lá o quanto que o outro está bebendo, eu vou lá, em nome de Jesus, falar para ele parar de beber. Não vai. Não vai. Olha aquele outro ali, nossa, ele não acredita nas coisas. Se ele fosse espírita, ele ia acreditar em tanta coisa linda. Deixa ele na fé dele, ele não está feliz? Você que está infeliz na sua, querendo agregar mais pessoas. Não é assim que funciona. Seja a pessoa mais bacana do lugar. Aí, alguém vai olhar para você e vai dizer assim, escuta, que religião você é? Sou espírita. Pronto, já plantou uma sementinha. Porque a pessoa vai lembrar, nossa, é tão legal e é espírita, eu conheço um espírita legal. Mas não seja o chato, a coragem não é feita para isso. É para continuar falando de Jesus, mas principalmente com conduta. Espiritismo, continuar divulgando. O que é a sua rede social? Como, por exemplo, chama Facebook. É a sua cara, não é? Então divulgue o que você quiser lá, mas sem discussão.
E agora o Sander vai trazer para nós um pouquinho mais de coragem da fé. Pois é, falar de coragem é muito interessante porque, veja bem, tem pessoas que não se sentem desencorajadas, elas se sentem às vezes envergonhadas. É um receiozinho, sabe, de ser taxado de religioso ou de alguém que no passado era confundido com alguém muito, como dizia antigamente na gíria dos mais antigos aí, a pessoa era Caxias, né? É um termo meio antigo, mas acho que todo mundo deve já ter ouvido falar. Então as pessoas têm um certo receio em serem confundidas ou serem estigmatizadas como indivíduos que falam de Jesus ou que fazem pregações, etc. E isso não tem nada a ver. Você pode ser alguém que professa a sua fé e na hora que for necessário você tocar o nome de Jesus, até porque Jesus, diga-se de passagem, não está muito preocupado se você fala dele, porque ele não está afim de ser seguido, ele não é personalista, ele não é vaidoso. Jesus não está atrás de que ele seja um ícone, mas sim as suas ideias. Nós já falamos aqui várias vezes da frase do Emmanuel que Jesus não é um homem a ser seguido, mas uma ideia a ser colocada em prática. Então, ter coragem da fé é ter coragem de admitir naquilo que crê e colocar em prática. E quando for confrontado, vamos dizer assim, ou quando você for perguntado, não ter vergonha nenhuma de dizer que você é espírita, ou que você é católico, ou que você é protestante. Qual o problema? Qual o erro nisso? Tem alguma coisa errada em ser religioso? Isso vale para qualquer religião. Eu vou até expandir um pouquinho a mais aqui, pedindo licença aqui ao nosso adorado Kardec, mas, aliás, pedindo coragem, pedindo assim licença aqui à espiritualidade amiga, expandir até para a crença em outros ícones. Por exemplo, se você é budista, tem que ter coragem de admitir falar que você é budista, você segue os ensinamentos do Buda. Se você é muçulmano, né, o profeta Maomé, enfim. Eu acho que nós temos que ter coragem de admitir e de ser sinceros conosco. Porque, como diz aqui o Evangelho, confessar o que segue e o que crê nos ensinos de Jesus, em específico nós aqui como espíritas, que seguimos 100% Jesus, mas respeitamos todas as linhas de pensamento, ter coragem de admitir o que você crê, aquilo que você fala, aquilo que você vivencia, não é um ato de como se fosse assim, eu tenho que ter coragem para ir para uma guerra. Você não está em guerra. Então por que não ter coragem? Por que não admitir aquilo que você crê? A gente vê frequentemente que as pessoas têm um certo receio em divulgar mensagens cristãs nas redes sociais. Mas elas não têm nenhum tipo de receio de divulgar intrigas. Isso é interessante. Para divulgar uma intriguinha aí a favor ou contra o governo, por exemplo, política, intrigas políticas, as pessoas têm uma avidez incrível. Aí eu fico pensando, meu Deus, coragem a pessoa tem. A pessoa tem coragem de entrar em polêmica. Agora, olha que beleza se a gente então começar a usar o espaço que nós temos para poder divulgar coisa boa. Se faz bem para você, por exemplo, esse estudo, a mensagem que o Espiritismo traz, será que não vai fazer bem para as outras pessoas, por exemplo, se você divulgar, independente de ser esse vídeo aqui, mas divulgar mais aquilo que você crê? Se você acredita nos preceitos doutrinários, nos preceitos de Allan Kardec, por que não divulgar as mensagens de Kardec? Por que não divulgar as mensagens, por exemplo, do Chico Xavier, do Divaldo Franco? Divulgar aí palestras espíritas. Tem tanta gente boa fazendo palestra, divulgando textos edificantes, que estimulam a nossa união, que nos fazem refletir. Como agora há pouco eu estava vendo meu amigo aqui, o Wellington Balbo, que entrou aqui, escreve textos que nos colocam para pensar. Pode ser até que às vezes você não concorde com alguma coisa, mas te coloca para pensar, te faz refletir. Isso tem que ser respeitado, porque a pessoa tem coragem de se expor, às vezes de dar a opinião dela, mesmo que não seja favorável ao que eu penso, mas é um gesto bonito quem tem coragem. Meu amigo Rafael Papa também,
que pode até passar uma imagem meio polêmica, às vezes ele dá umas opiniões muito fortes, mas ele está sempre em defesa do bem. Ele está sempre em defesa de expor um ponto de vista dele, que pode sim estar às vezes equivocado, porque ele é um ser humano, ele é imperfeito igual a todos nós. Então a gente vê aí grandes oradores, que têm as suas opiniões também particulares, que divulgam o espiritismo. Eu mesmo tenho as minhas opiniões políticas, por exemplo. O pessoal fala que religião, política e futebol não se discute, né? É porque as pessoas acreditam que deve haver uma unanimidade, e não existe unanimidade. Então não tenha coragem de se expor. Uma vez uma amiga nossa disse assim para mim, para Estela: olha, eu admiro vocês têm coragem de se expor aí publicamente. Agora eu fiquei pensando, mas por que não teria? Por que eu não teria coragem de me expor, sendo que eu sou humano? Ah, mas vai que vocês falam um dia alguma coisa aí que o pessoal cai de pau em cima. Se eu falar errado aqui, eu peço perdão. Gente, me perdoa, eu dei uma opinião aí que hoje eu refleti e vi que eu estava equivocado. Não tem problema nenhum a gente errar, a gente recuar diante de um equívoco. Qual o problema nisso? Então nós podemos sim levar nossa coragem no peito. Porque outra coisa também interessante. Obviamente que quando Jesus disse aqui, vou até ler de novo aqui. Porque se alguém se envergonhar de mim, isso Jesus falando, das minhas palavras, também o Filho do Homem, ou seja, também eu me envergonharei dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Ou seja, é como se fosse, nossa, Jesus está ameaçando a gente, então que nós somos obrigados aí a falar dele, ou a gente professar nossa fé publicamente, senão ele vai se envergonhar e vai me abandonar também num dia que chegar em um momento decisivo. É óbvio que é uma força de expressão, que pode parecer que Jesus é um indivíduo ameaçador, né? Olha, se você não me seguir aí, você tá enrolado, hein? Vou pôr você no meu caderninho negro aqui, hein? E Jesus jamais faria isso. Ele apenas deu menção, mais uma vez, através de uma força de expressão, das suas incontáveis parábolas, em relação assim: olha, se você não tem coragem de implantar, então, coragem para divulgar o que você acredita, você está, então, como diz no final aqui, você está, então, preparado para colher o fruto da sua fraqueza. Que você planta fraqueza, ou seja, fui fraco a vida inteira, não tive coragem de admitir minha fé, de divulgar a minha fé, é uma fraqueza. Porque eu sei que eu poderia fazer isso, mas eu não faço. Então eu estou plantando fraqueza e obviamente vou colher fraqueza. E diga-se de passagem, o Cristo não tem nada a ver com isso. Não é culpa dele a tua fraqueza. Não vai ser ele o culpado. Cheguei lá então no dia do juízo final, né? Como está na mensagem bíblica aí. Cheguei lá, Jesus me renegou, então. Olha só, ele ensinou a perdoar e ele não está me perdoando. Falei, não, isso aí essa é uma desculpa de quem não compreendeu exatamente o Evangelho, não compreende às vezes o que Jesus traz como parábola, para estimular a gente a refletir. Eu não vou aqui entrar no mérito mais aprofundado em relação a isso, mas eu posso garantir para você que Jesus jamais vai te abandonar, mesmo que você cultive fraqueza toda a sua existência. Então a gente recomenda aqui, dentro dessa mensagem que hoje, para finalizar aqui a nossa reflexão, que a Estela falou tão bem aqui, e qualquer coisa que eu vá falar vai ser apenas um complemento daquilo que ela já falou. Não vou te dizer outra coisa a não ser algo que me tocou o coração em falar em relação a esse assunto, a coragem da fé. Tenha mais coragem de falar das mensagens do Cristo para os seus amigos. Tem tanta gente aflita, está havendo tantos suicídios. Não tenha coragem, não tenha vergonha ou receio, não tenha fraqueza em demonstrar as suas aptidões, o seu conhecimento. Você não precisa ser pastor, nem palestrante, nem divulgador ferrenho da doutrina para poder colocar um pouquinho do Cristo no coração das pessoas que estão precisando tanto. Não tenha receio de divulgar na sua rede social que você é espírita, receando que algum parente meu que é de outra religião vai ficar chateado comigo, ou sei lá o que. Por que vai ficar chateado por você divulgar algo bom? Só porque a tua crença é diferente da dele? Nós nos preocupamos demais com quem nos critica
e a gente deixa de dar valor àqueles que precisam da nossa mensagem. Precisam de que nós sejamos um pouquinho do Cristo na vida deles. Enquanto eu tenho receio de divulgar algo bom para salvar, às vezes, um pensamento equivocado ou triste de 10 pessoas, eu estou preocupado que um parente meu lá, 1 ou 2 lá, vão pensar de mim. É preciso ter coragem para poder ser feliz. Jesus esteve aqui entre nós, teve a coragem de se submeter ao madeiro, à cruz em que foi pregado. Teve coragem de até o fim não titubear, não usar de qualquer tipo de força, como diz ali o livro Fonte Viva. Não usou nenhuma violência para poder se impor. A única imposição dele foi a sua fé, a sua mensagem, que, diga-se de passagem, é a lei que move o universo, desde sempre. O Evangelho não foi criado por Jesus, nós já falamos isso aqui em outros momentos. O Evangelho foi trazido por Jesus pela primeira vez para nós, mas ele já existe antes mesmo de Jesus existir. Essa mensagem aqui já é universal. Então, diante de uma mensagem universal, o que nós temos a temer? Qual o nosso receio? Posso te adiantar um negócio aqui? Se você não está afim, fala, não quero saber desse negócio de divulgar nada não. Se prepare, porque você vai ser bombardeado, no bom sentido, por essa mensagem ao longo de toda a eternidade. Então que tal a gente começar agora a ter a coragem de expressar a nossa fé? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, e junto da instrução, não deixe de divulgar isso aos seus irmãos. Não tenha vergonha, mas também não seja desagradável, como a Estela bem disse. Não queira impor. Não seja o chato de galocha, que fica aí falando de espiritismo, pregando para quem não quer ouvir e sendo considerado desagradável, e alguém intragável. Fala, esse cara vai falar de novo de espiritismo, ele sabe que eu sou, por exemplo, evangélico, que eu sou católico. Não perturbe aqueles que não estão afim. Aliás, tem um macetezinho bacana. Não precisa falar de espiritismo, não. Fale de Jesus, mas através de mensagens que não necessariamente tenham que citar ele. Então, se você tem vergonha, se você tem um receio e tal, não fique preocupado em ficar citando, tá lá no Evangelho, tá lá no Livro dos Espíritos, questão tal, não. Não precisa se preocupar com nomenclaturas, não. Divulgue a mensagem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender aqui. Ao invés de dizer assim, então, porque Jesus disse, né, espíritas, né, tá no Evangelho lá, a espiritualidade diz, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Não precisa falar assim. Você pode colocar numa roda de conversa assim, olha, posso dar uma opinião aqui? Totalmente, vamos dizer assim, laica. Pode até dizer que é laico isso. Eu acho que seria bom se a gente se respeitasse mais. E junto com o respeito, com a fraternidade, a gente buscasse conhecimento. Buscasse instrução. Porque aí então a gente iria ter conhecimento suficiente para poder exercitar uma evolução que nos é possível, que está à nossa disposição. Quer dizer, você disse a mesma coisa sem necessariamente ter que citar aí obras ou nomenclaturas ou numerações, é porque está lá no Evangelho, no capítulo tal, no item tal, ou então está na Bíblia, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não precisa ficar falando assim, toda essa nomenclatura. Use no teu dia a dia, pega esse conhecimento, incorpora ele nas tuas ações e divulgue o bem, divulgue o Cristo. Se você percebe que tem uma rodinha ali que não é muito chegada esse negócio de religião, dá para divulgar o bem, estimulando as pessoas a buscarem entendimento. A gente vê isso, por exemplo, hoje em dia nas famílias, na desunião causada por questões políticas. Dá pra gente mudar esse quadro, parar de ficar cutucando um ao outro. Estamos na época de Natal, aí vamos aproveitar então, já que é uma semana em que todo mundo parece que se conscientiza que deve mesmo fazer algumas mudanças, vamos começar a mudar agora. Vamos começar a mudar por nós. Vou fazer um pedido para você. Pedido para mim? Então vamos lá. Olha, nos comentários, é muito bacana quando as pessoas mandam perguntas ou comentários que dá pra gente continuar.
E o Luciano Praciano, que é nosso lindo Luciano de Santos, que acompanha o Evangelho, ele sempre tem considerações muito valiosas. E a nossa querida Elaine Cunha, contadora de histórias. Eles colocaram os dois de maneiras diferentes. A complicação que é você estar em cima do muro, você ter dúvidas. Então o Osiander tem uma historinha. Eu vou pegar ele agora, hein? Aquela historinha de em cima do muro, você lembra? Lembro. Não, tá vendo como que ele lembra? A historinha do muro é o seguinte: o indivíduo desencarnou, morreu. Aí ele chegou no local lá. E aí o capeta tava esperando ele. Falou assim: vem cá, meu filho. Que é quentinho, que é gostoso. Tem churrasco, cervejada. Todos teus amigos estão tudo ali. Olha lá eles lá. Aí o cara olhou assim. Falou: nossa, olha o Zezão lá, o Tonhão lá, rapaz. A gente jogava a bola junto. Nossa. Deixa eu ver mais. Ah, meu parente ali, rapaz. Meu primo. Nossa, tá todo mundo que eu conheço ali. Churrascão comendo quente lá. Clima favorável. Tinha até praia lá. Gostoso o lugar, não? Falei: vem pra cá, capeta. Que tá uma delícia. Olha o calorzinho quente, como é que tá aqui. Aí ele olhou do outro lado assim. Tava lá o São Pedro. Lógico que é uma anedota, tá, gente? Não leve isso ao pé da letra, não, por favor. Tudo uma brincadeira aqui. Aí ele olhou do lado assim. Tava o São Pedro. Falou assim: vem cá, meu filho. Aqui nós temos harmonia e paz e serenidade. Nós estamos aqui em busca de entendimento. Aí ele encontrou lá. Tinha bem menos gente que ele conhecia, né? Encontrou uma meia dúzia lá. Não tinha graça, né? Mas ele olhou assim, o pessoal lá estudando, lendo, e o outro lá tocando uma harpinha, o outro ali fazendo uma caminhada em volta de um lago. Aí ele pegou, ele tava, né, ele ficou no meio do muro ali. Ele ficou dividido, ele ficou, na verdade, ele tava em cima do muro. Ele foi: e agora, hein? O que eu faço? Ele ficou pensando muito. Eu vou ficar aqui mesmo, ele falou. Aí ele pensou: eu não sei, eu acho que eu vou ficar aproveitando aqui em cima do muro, que eu vejo os dois lados aqui, eu fico aqui. E aí então o São Pedro foi se afastando dele. Foi embora lá. Foi. E aí ele falou assim: mas peraí, o senhor não vai me querer mais aí não? Aí o capeta olhou pra ele e falou assim: não, meu filho, não precisa se preocupar não. Deixa esse homem bobo aí, deixa ele embora. Você já é meu. Quem tá em cima do muro já me pertence. É apenas uma brincadeira, uma historinha aqui pra brincar com a gente. De que quem vive em cima do muro já está do lado do mal. Quem é conivente e quem é omisso, quem prefere ficar sempre assim: não vou me indispor, né? Porque se eu me indispor, sabe como é que é? Eu tenho que agradar todo mundo. Se você quer agradar todo mundo, você não vai ser gostado por ninguém. Vamos ser papo reto aqui. O mundo não foi feito para bonzinhos. Na verdade, isso não tem nada de bondade. Isso é covardia. Desculpem aqui a força de expressão, pode parecer meio duro isso, mas se você está do lado do bem, você tem que vestir a camisa do bem. Se você está indeciso, você está fomentando o mal, porque você não ajuda o bem a progredir. E quem não ajuda o bem a progredir já está em cima do muro, já está lá comendo churrasquinho lá no sambinha com os amigos. Aliás, o sambinha também é outra força de expressão, né? Nada contra o samba, que eu adoro o samba. Vamos pensar nisso? E aí você? Está em cima do muro? Ou você já pendeu para o lado de cá? Passa à minha direita, né, disse o Cristo. Aquele que está a fim de seguir comigo na jornada. O Lu citou a Bíblia, que legal. O Lu está fazendo uma força de expressão aqui, está no livro de Eclesiastes. E por não ser quente e nem frio, mas sim morno, vomitá-lo-ei da minha boca. Outra força de expressão também. Você não é frio, né? Você não é quente. Quem é morno, quem se faz de bonzinho ou de quem não quer se indispor, eu não sei. Você não quer se indispor com o mal? Olha, desculpa que o que eu vou falar agora, que é uma opinião minha. Eu não tô nem aí com quem tá a fim de defender o mal, não. Eu não gosto de mim, por exemplo. Desculpe, eu não desprezo ninguém. Mas se você defende coisas do mal, e se você não gosta de mim, eu não gosto das minhas ideias, eu não estou ligando muito, não. Eu estou afim de quem está defendendo o bem, quem está defendendo a vida, de quem defende os preceitos de quem quer viver.
de quem é honesto, de quem é sincero, de quem busca o bem da coletividade. Quem está a fim de deturpar isso e não está muito gostando muito do que a gente fala aqui, não estou ligando muito. Nós não viemos aqui no mundo, como disse o Cristo, não vim aqui trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então a espada que a gente impunha aqui não é aquela de dar espadada na cabeça de ninguém, mas é a espada do bem, da verdade. É a espada da fraternidade. É a espada de defender o que é certo. Então, por exemplo, vou tentar um assunto polêmico aqui, mas é rápido, vou falar rápido aqui, que o tempo nosso já foi. Se você defende, por exemplo, questões que promovam a morte de inocentes, você não está seguindo o ensinamento do Cristo. Não é cristão defender a morte de inocentes. Acho que todo mundo já deve ter entendido o que a gente está dizendo aqui. Matar um inocente não é algo justificável. Você, mas tem 500 motivos aqui. Nenhum motivo sobrepõe a vida. Não dá para matar em nome de uma preferência íntima. Certo? É preciso ter coragem para poder ter esse tipo de opinião e de convicção. Vamos finalizar então? Mais alguma coisa? Agradecer aqui então a todos que estão aqui mandando suas mensagens, enfim. Depois a gente vai mandar o alôzinho aqui. Vamos para a nossa prece de encerramento então, que a nossa hora já está acabando. Convidando você a colocar o seu copo com água para ser fluidificada. Aí do lado, daqui a pouquinho nós vamos beber essa água aqui deliciosa. E seguir então sempre o Cristo, sem receios. Seguir Jesus. Hoje é o dia que representa o nascimento dele entre nós, a encarnação do Cristo entre nós. E vamos exercitar isso o máximo que a gente puder. Vamos à prece? Quero convidar você para estarmos juntos nesses momentos, nessa manhã tão abençoada, véspera de Natal. Está um dia tão bonito aqui em Rio Preto, um céu azul aqui, vocês não fazem ideia. Ontem choveu o dia inteiro e hoje está um dia maravilhoso. Vamos lá? Senhor Jesus, mestre amigo, governador espiritual do nosso planeta, o nosso irmão maior que aqui já nos observa há bilhões e bilhões de anos. Mestre amigo, quero te dar as boas-vindas nos nossos corações. Neste dia, que será então amanhã, comemorativo ao teu nascimento, e que nós sabemos que é apenas uma data simbólica, que não necessariamente representa um momento exato do teu nascimento entre nós, mas as datas são numerações que a humanidade criou, que pouco importa, mas o que importa mesmo é a tua presença entre nós, a tua presença constante em nossos corações, que intuitivamente todos nós somos tocados por esse pensamento. Não existe, mestre, aquele que não se sente tocado por uma força superior que às vezes nem sabe de onde vem, mas que sempre o induz a buscar a fraternidade, o perdão, a compreensão do próximo. Estamos aqui nesse exercício de empunhar a nossa espada, como o Senhor bem disse, mas uma espada que sirva para nos modelar especialmente, para cortar os nossos espinhos, as nossas arestas, para que nós não machuquemos as pessoas com as nossas ainda deformidades morais. Senhor Jesus, fortaleça em nós esse desejo de dia a dia irmos nos aprimorando, mesmo que a passos lentos, mas sempre crescentes e constantes, em busca desse conhecimento, em busca dessa autoiluminação, que possamos nessa noite, que vamos nos encontrar com os nossos parentes, as pessoas que a gente mais ama, e se formos ficar aí no resguardo do nosso lar, aí que nós possamos nos recordar dos nossos entes queridos desencarnados com carinho, com saudade, mas nunca com melancolia, com fraqueza, com tristeza. Que a saudade seja, sim, o nosso norte, porque a saudade é o exercitamento de tudo bom que foi vivido, a lembrança positiva, que nós ocupemos o nosso coração com saudade e com a certeza, mestre, que todos vamos nos reencontrar.
Quero abençoar cada irmão aqui presente nessas redes sociais da qual estamos aqui já há tanto tempo, tudo semanalmente divulgando essas mensagens que o Senhor nos trouxe. E quero abençoar cada pessoa com saúde, do corpo e do espírito, com discernimento, com paciência, com moderação, mas nunca, Mestre, que nunca vistamos uma aparente armadura de covardia disfarçado de sensatez. Nós possamos arrancar essa armadura e mostrar no nosso peito que está aqui gravado o Teu nome. Que nós possamos ter a coragem de não apenas divulgar verbalmente a Tua mensagem, mas sim, especialmente e primordialmente, experimentar e vivenciar as Tuas lições. Nos dê essa força, Mestre. Fortaleça em nós esse ânimo, essa boa fé, esse desejo de levar a Tua mensagem onde quer que estejamos, hoje e sempre, Mestre. A Deus nosso Pai, nossa gratidão e nosso obrigado por nos permitir estar aqui mais um dia. Rogamos aos amigos espirituais que são dirigentes desse trabalho que possam permitir que nós estejamos aqui na próxima semana e que essa semana que fica entre o Natal e o Ano Novo seja de festa, de comemoração, de confraternização sem excessos, e que todos possamos refazer laços que foram rompidos, que nós possamos olhar para aquele nosso parente, nosso irmão, que nós ainda temos qualquer tipo de animosidade em relação a ele, que nós possamos transformar essa animosidade em respeito, em compreensão e, se possível, em afeto também. Mestre amigo, abençoe nós todos, pois nós te abençoamos e te damos as boas-vindas pelo teu nascimento entre nós, hoje e sempre, Mestre, na tua bênção, que assim seja. Todo mundo bem aí? Pode tomar sua água aí, fluidificada. Nós agradecemos mais uma vez, mais uma semana, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, de estudarmos juntos. Quero agradecer aqui em especial a todas as pessoas que nós encontramos nesse ano, nas diversas casas espíritas que nós estivemos, as pessoas que nos convidaram para realizar as palestras, enfim,